atende a minha oração. Necessitado e sofrendo estou, guarda minha alma da tentação, salva o teu servo, pois misericórdia quero de ti, pois todo dia vivo a clamar. Dá-me alegria diante de ti, tu que estás sempre pronto a perdoar. Na minha angústia te buscarei, pois entre os deuses és o meu Deus. Em teu caminho prosseguirei, nos verdadeiros ensinos teus. Hei de louvar-te, Senhor Deus meu, teu nome santo exaltarei. Concede forças ao filho teu, e Paz do Senhor, meus amados irmãos, Pai do Senhor Lucas, Pai do Senhor Edmar, todos os amados irmãos que estão aí já sintonizados nessa escola bíblica dominical. Que Deus possa abençoar a sua vida. E mais um domingo nós estamos aqui na presença do Senhor. Estarei orando com você, com cada um dos amados que estão aí. Ore comigo agora, para nós iniciarmos esta escola dominical. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, nós estamos nesta manhã reunidos, Pai, com os teus filhos, com os teus amados, para mais uma vez lhes transmitir a boa nova, que é a tua palavra, transmitir o teu evangelho de amor, teu evangelho de graça, o teu evangelho de perdão, o teu evangelho de misericórdia, o teu evangelho de bondade, Pai. No nome de Jesus, que o teu Espírito Santo nos use nesta manhã para, mais uma vez, Senhor, anunciar a boa nova, as boas notícias, Pai, as notícias boas, as notícias maravilhosas do teu evangelho. Que essas boas novas, Pai, possam estar no nosso coração, que essas boas notícias possam estar na nossa alma e no nosso espírito. Que nesta manhã venhamos aprender mais uma vez da tua palavra, que cada um dos teus filhos seja edificado pela palavra, que cada um dos teus filhos receba o conhecimento de Deus, receba o conhecimento da palavra, receba aquilo que o teu Espírito Santo tem para nos revelar, para nos abrir a mente nesta manhã. Nos faz sábio, nos faz entendido, nos faz inteligentes na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos que estão aí do outro lado, Pai, junto conosco nesta escola dominical. Eu abençoo os teus filhos, abençoo aqueles que vão entrar, aqueles que vão sair, eu abençoo aqueles que vão assistir essa live mais tarde, vão assistir à noite, vão assistir amanhã, vão assistir durante a semana. Pai, não importa, mas aqui eu quero deixar a tua palavra para aqueles que, porventura, passando, recebam esta palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoa aqueles que não
professam nenhum credo religioso, porque eu tenho certeza que o teu amor é grande por cada um deles também, por mais que eles não professem nenhuma fé, nenhum credo, nenhuma religião, mas o teu amor é grande para com eles também, Pai, que essa boa nova chegue também ao coração deles nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Meus queridos, que bom que vocês voltaram, a paz do Senhor. É sempre um privilégio, sempre uma alegria podermos compartilhar a boa nova, compartilhar a palavra de Deus ao coração dos teus amados, dos seus servos e também ao coração daqueles que também não professam às vezes nenhuma fé, não professam, não frequentam nenhuma religião, não frequentam nenhum templo, não professam nenhuma ideologia religiosa. A palavra também é para o seu coração, até porque a Bíblia diz que Deus, a palavra do Senhor diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu quero que essa boa nova alcance a todos aqueles que estarão porventura ouvindo essa palavra, que essa palavra venha edificar a todos, que essa palavra venha atingir ao coração sedento, ao coração ansioso em receber uma palavra de Deus. Saúdo com a paz do Senhor a irmã Daniela, o Thales, toda a sua família, os seus filhos. Saúdo com a paz do Senhor a Késia, toda a sua família, o Egmar, toda a sua família. Que Deus os abençoe. Obrigado por já estar aí do outro lado da telinha. Irmãos, hoje é a lição número 13 e é a última lição desse trimestre, né? Provavelmente o pastor Henrique já deve estar com as revistas novas, estará nos passando para o GR, passando para as congregações. E domingo que vem provavelmente já é um assunto totalmente novo, uma lição totalmente nova, mas eu já recomendo para você que não perca as escolas dominicais, não perca nenhuma escola bíblica, porque isso aqui, amado irmão, isso aqui faz você crescer na graça, faz você crescer no entendimento do Evangelho. Não que você não conheça, mas te agrega cada dia, nos amadurece, me amadurece cada dia, me faz crescer cada dia. Então eu creio que também faz os irmãos crescer. Da forma que eu cresço, da forma que eu amadureço, eu tenho certeza que os irmãos também amadurecem pela palavra. Então nesta manhã, se você tiver a revista, é a lição número 13, orando pela intervenção divina. Então nós estaremos falando basicamente sobre a oração nesta última lição, tá? E você que vai usar a Bíblia, é o Salmo 144, tá? O Salmo 144 que eu vou ler junto com os amados. E hoje, basicamente, irmãos, eu quero falar sobre a oração, orando pela intervenção divina. Então, o nosso assunto vai ser, regra geral, oração. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero GR, que nos substituiu aí 2, 3 domingos aí, que a gente precisou fazer umas provas, mas ele teve aqui, nos substituiu com muita capacidade, com muita inteligência. Que Deus abençoe a vida do GR. GR, muito obrigado. Deus te abençoe pelo seu carinho, pela sua compreensão, pela sua ajuda junto conosco nesta escola bíblica dominical. Então diz aqui o Salmo 144: Abaixa, ó Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Estende as tuas mãos desde o alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas, das mãos dos filhos estranhos. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo, com um saltério e com um instrumento de 10 cordas, te cantarei louvores, para
para que os nossos filhos sejam como plantas, bem desenvolvidos na mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas como colunas de um palácio. Bem-aventurado o povo que assim sucede, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Então aqui é o texto que nós tomaremos por base, o Salmo 144. O texto áudio diz: o Senhor, que é o homem para que o conheças, e o filho do homem para que o estimes. Salmo 144, 3. Verdade aplicada. É fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração. Olha só, é fundamental que o discípulo de Cristo tenha uma vida em permanente oração, por si próprio, pela sua família e pela nação. Tá, os objetivos dessa lição é refletir sobre o nosso relacionamento com Deus, mostrar a importância de uma vida de oração e apresentar os efeitos de uma vida de oração. Então, basicamente, irmãos, nós estaremos falando sobre a oração nesta manhã, tá? Então, aí o Salmo 144, o início aqui da lição diz: estudaremos nesta lição o Salmo 144, que nos conduz a uma reflexão sobre o nosso relacionamento com Deus, principalmente no que diz respeito à oração. Irmãos, é muito importante esse relacionamento com Deus, é muito importante esse relacionamento com Deus através da oração. Os irmãos vão entender nessa manhã claramente. Eu quero ver se eu consigo trazer isso ao coração dos amados, como é importante o nosso relacionamento com Deus, como é importante a nossa vida de oração na presença de Deus. E estaremos falando por alguns minutos aqui, e eu creio, irmãos, que tudo aquilo que você vai receber nesta manhã vai servir para a sua edificação, vai servir para a sua vida espiritual, vai servir para a sua vida com Deus. E eu já quero entrar aqui convidando você para abrir comigo em Josué, capítulo 1 e o versículo 8. Nós estaremos lendo vários textos da palavra de Deus, e a forma que nós vamos abrindo os textos, nós vamos esmiuçando, vamos fazendo uma explanação bem tranquila, vamos dizer assim, bem claro, como o mais claro possível, para a gente com toda tranquilidade trazer esse conhecimento ao coração dos amados, tá? Os irmãos comigo aí, vamos bem tranquilamente ler a palavra, sem correria, sem se atropelar nas palavras, bem tranquilo mesmo nesta manhã, até porque nós estamos na última lição, e a última lição a gente faz aí com mais tranquilidade para fechar essa revista, porque esse trimestre foi muito importante, desde a primeira, falando sobre os salmos de Davi, foi falado do Salmo 23, foi falado do Salmo 46, o Jerry falou do Salmo 73 e outros salmos que foram falados basicamente sobre os salmos. E eu quero fechar aqui em nome de Jesus. Então abre a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1 e o versículo 8. E eu quero estar lendo junto com vocês. Diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E aí o versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus queridos, a primeira coisa que eu recebo da parte de Deus nesse texto, falando sobre a oração,
que é importante que nós tenhamos em mente que Deus, Ele quer ouvir a nossa oração, Ele quer ouvir os nossos pedidos, Ele quer responder às nossas orações. Mas uma coisa aqui o texto coloca: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Então veja que o judeu, o israelita, o hebreu daquela época, da lei mosaica ainda, eles tinham o dever de manter na boca, de manter no coração a lei, manter no coração a palavra, de forma que, se os irmãos forem observar lá no livro de Deuteronômio, Moisés ele orienta os pais a ensinar as crianças já desde o berço, já ensinar a lei de Deus, já ensinar para eles a lei mosaica, tá? E de forma que Deus, ao ensinar, usando Moisés para ensinar o seu povo, já dizia naquela época: olha, escreva nos umbrais das portas, escreva se levantando, acordando, se deitando, andando pelo caminho, de forma que a palavra fosse, a criança crescesse já com a sua mente cheia da palavra, cheia do conhecimento, cheia da lei que imperava naquela dispensação. Eles já deviam crescer com a mente cheia da palavra. E quando a sua mente, o seu coração está cheio da palavra, é isso que vai falar a sua boca, é isso que você vai profetizar com a boca, porque você está com o coração, a mente conhecedor, cheio daquela palavra, tá? Então aqui ele fala: ó, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Ou seja, durante o dia, eu sei que temos os nossos afazeres, os nossos trabalhos, mas tira uma pausa para ler a palavra, para ler principalmente o Novo Testamento, que eu sempre vou bater nessa, leia os Salmos, né? Leia o Salmo, leia o Novo Testamento, a Nova Aliança, né? Leia as parábolas de Jesus, leia os livros de Paulo, leia as cartas dos apóstolos. E aqui fala: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então eu pego o Novo Testamento ali, que é a Nova Aliança, e eu vou procurando conhecer qual é a vontade de Deus, e eu vou procurando conhecer o que está ali na Nova Aliança que eu preciso cumprir, tá? Porque se os irmãos tirarem bem, forem verem na realidade, de Gênesis até Malaquias, todos os profetas, começando de Moisés, Abraão, Jacó, Isaac, Samuel, Davi, Salomão, todos os profetas, Jeremias, Isaías, Ezequiel, todos eles apontavam para Cristo. Todos eles apontavam para o Messias que havia de vir. Isaías, principalmente, Isaías 53, Isaías apontou, quase que explicou para nós o Calvário inteirinho. Então todos eles apontavam para Jesus. E Jesus chegou, trouxe para nós o conhecimento, trouxe para nós a nova aliança, e agora eu tenho que ouvir Jesus. Agora eu tenho que aprender de Jesus. Por isso que muitas das vezes eu falo para os irmãos, leia o Novo Testamento. Por que ler o Novo Testamento? Porque todos os profetas, começando por Moisés, eles apontavam para Jesus, eles apontavam para Cristo. Cristo chegou, então eu tenho que ouvir Jesus, eu tenho que aprender de Jesus, tá? Não que você vai descartar o Velho Testamento, vai descartar aquilo que aconteceu, as histórias verídicas. Não, todos são históricos, são verídicos. Aqui e ali a gente vê a situação que passou o povo, nós vemos os erros, os acertos, mas todos os profetas do Antigo Testamento apontavam para Jesus. E quer ver como é verdade isso? Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1 e o versículo 1.
Vamos lá, em nome de Jesus. Hebreus 1 e o capítulo 1. Quero aproveitar essa pausa, saudar com a paz do Senhor a irmã Flávia, saudar com a paz do Senhor a irmã Eliane Ferrarese, o Paulinho Ferrarese, que porventura estão aí junto conosco. Deus abençoe a vida de vocês. É um prazer a gente finalizar esse domingo juntos, esta escola dominical. Olha aí, acharam? Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias por quem? Por quem que Deus falou nesses últimos dias? Deus falou conosco, Deus falou com a igreja, Deus falou com os apóstolos, Deus falou com Pedro, Deus falou com Tiago, Deus falou com Judas, Deus falou com todos os discípulos, falou-nos pelo Filho. Tá? Então é importante que você tenha esse conhecimento, é importante que essa verdade seja definitivamente clara em nossas mentes, que essa verdade seja real na sua vida, que todo o Velho Testamento ele aponta para Jesus. Todas as profecias, a começar de Gênesis, quando Deus dá a primeira profecia falando com Adão, falando com a mulher, e a serpente estava por ali, ele falou, da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Tu lhe ferirás o calcanhar, mas este lhe esmagará a cabeça. Então veja, a primeira profecia a respeito de Jesus já nasce ali em Gênesis. E aí nós lemos nesse texto que havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Então, voltando para o nosso texto de Josué, eu aprendo, irmãos, que a palavra, capítulo 1 de Josué, verso 8, que foi o primeiro texto que nós lemos, então a palavra disse, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Por que, irmãos, que é importante meditar nesse livro, principalmente no Novo Testamento, que é Deus falando pelo Filho, como disse lá em Hebreus, que quando nós começamos a conhecer a vontade de Deus, nós começamos a orar segundo a vontade de Deus, nós começamos a pedir segundo a vontade de Deus, e quando nós pedimos alguma coisa segundo a vontade de Deus, a Bíblia diz que Ele nos ouve. Confira comigo em 1 João capítulo 5 e o versículo 14, essa verdade, que quando nós pedimos alguma coisa que é de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E isso é verdade, irmãos. Isto é uma verdade real nas nossas vidas. Confira comigo. Eu disse para os irmãos que nós estaremos lendo alguns textos juntos. E hoje estamos finalizando aí falando sobre a oração. E veja só o que diz na primeira epístola de São João, capítulo 5 e o versículo 14. Amém? A paz do Senhor, irmã Célia, Cristina, a paz do Senhor, pastor Wilson. Abraço, meu querido, da paz para a Vanessa e todos os seus familiares aí, o papai, a mamãe, todos. A paz do Senhor, presbítero Gerry, um prazer tê-lo conosco nesta manhã e obrigado aí por ter nos representado nesses domingos que não foi possível estar. Foi muito bom a sua ajuda, o seu braço amigo, tá? Deus te abençoe, meu querido, muito obrigado mesmo. Então, 1 João 5, verso 14, a Bíblia diz que esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo
a sua vontade, ele nos ouve. Então, você pode perguntar, mas pastor Paulo, como que eu vou saber que aquilo que eu estou pedindo é da vontade de Deus? Para ele me responder. Irmãos, é simples, é o texto que a gente acabou de ler em Josué. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Então, onde que eu vou conhecer a vontade de Deus? Aonde que eu vou saber o que Deus quer de mim, o que Deus quer da sua igreja, o que o Senhor quer de cada um de nós, como seus servos, como seus filhos, como suas criaturas? Eu vou conhecer essa vontade examinando as Escrituras, examinando o rolo, meditando nele de dia e de noite. E a partir do momento que eu vou conhecendo esta vontade de Deus, eu vou colocando em prática, e aí a minha oração ela vai sendo conforme a sua vontade. E a minha oração sendo conforme a sua vontade, a Bíblia diz que ele nos ouve. Você leu aí? Olha, e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, amados, o salmista Davi, ele, na sua intimidade, no seu relacionamento com Deus, no relacionamento que ele tinha com Deus, ele sabia pedir algo seguindo a vontade de Deus, porque ele também tinha o conhecimento da lei, ele tinha o conhecimento da lei de Deus da sua época, que era a lei de Moisés, e do conhecimento que ele tinha de Deus, do conhecimento que ele tinha de Deus, ele poderia clamar ao Senhor, ele podia louvar o nome do Senhor, como diz aí o Salmo 144, cantarei um novo cântico ao Senhor, porque ele se abaixa. Então ele tinha esse conhecimento de Deus, ele tinha esse conhecimento de quem era Deus, né? Olha lá, 144, que é o Salmo da lição. Abaixa ao Senhor os teus céus e desce, toca os montes e eles fumegarão. Estende as suas mãos desde o alto e livra-me, e arrebata-me das muitas águas e das mãos dos filhos estranhos. A ti, ó Deus, cantarei um cântico novo. Então Davi, ele tinha esse relacionamento com Deus. Davi, ele tinha essa intimidade com o Senhor, conhecendo Deus através da sua palavra, através da sua vida de oração, e tudo que Deus poderia fazer por ele, ele sabia que Deus poderia fazer. Então, amados, o primeiro conhecimento que eu quero deixar claro para os nossos corações, que eu conheço a vontade de Deus pela sua palavra. E quando eu peço alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se Deus disse que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu creio que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se a palavra do Senhor diz que em todas as coisas eu sou mais do que vencedores, conforme a palavra diz, eu creio que eu sou mais do que vencedores. Se a Bíblia diz que Deus, ele é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza, eu creio que Deus é o meu refúgio e é a minha fortaleza. Se a palavra diz que o Senhor é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, eu creio que Deus é o meu socorro bem presente na hora da angústia. Se eu creio que a palavra diz que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, eu creio que ele tem cuidado de mim. 1 Pedro capítulo 5 e o versículo 7. Se a Bíblia diz que não andeis ansiosos, mas que em tudo sejam conhecidas diante deles as vossas orações, eu creio que as minhas orações sendo conhecidas diante dele, Deus vai me ouvir. Filipenses 4 e o versículo 6. Então, amados irmãos, é esse conhecimento da palavra que vai me dar resposta para as minhas orações. E o salmista Davi, ele conhecia muito bem isso. O salmista Davi, ele tinha esse relacionamento, o salmista Davi, ele tinha esse conhecimento da palavra. Se a palavra diz pedir e dar-se-vos-á, Mateus 7,7, eu creio que vai ser assim. Se eu pedir, Deus ele vai me dar, Deus ele vai me conceder conforme a sua vontade maravilhosa.
A paz do Senhor para o pastor Jandiro. Deus abençoe meu pastor. Um prazer tê-lo conosco também nesta manhã. Então, meus amados, dentro dessa retórica é importante salientar que Deus, Ele é um Pai que está pronto para nos ouvir, tá? E no decorrer dessa lição desta manhã, vai ter algum momento aqui da lição que eu quero deixar claro, irmãos, o que não é oração. O que não é oração. E dentro aqui dos meus rascunhinhos que eu fiz aqui, eu quero deixar claro para os irmãos o que, às vezes equivocadamente a gente acha que por falar demais, ó Senhor, ficar tentando convencer a Deus de alguma coisa. Irmãos, não precisa tentar convencer Deus de alguma coisa. Não precisa insistir a convencê-lo a te ouvir, porque tudo o que ele fez e o que ele vai fazer já está disposto na sua palavra. E se a sua palavra assim o diz, eu o creio, pronto, está acabado. Então, amados, que nesta manhã a palavra de Deus seja um norte para a nossa vida de oração. A vida de oração nossa vai ser pautada no relacionamento com Deus e no nosso relacionamento com a sua palavra. Porque a Bíblia diz que o verbo se fez carne, ou seja, e habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Então, é importante, irmãos, e você lê lá em Lucas 18 que Jesus ensinou sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E ele começa a contar a parábola daquele juiz que não queria fazer justiça para aquela mulher que sempre iria, mas Jesus falou que a gente deve crer naquilo que a gente ora, perseverar naquilo que a gente crê. Então, eu creio, a palavra do Senhor diz que eu sou vencedor, eu sou vencedor. A palavra diz que eu vou vencer, nós vamos ser vitoriosos em nome de Jesus, tá? E é essa a verdade que eu deixo para os irmãos. Continuando aqui, o nosso texto que a gente está na lição, é importante aqui, vamos a partir do 1.2, um salmo que exalta a Deus. Como é recorrente nos salmos o cântico se inicia exaltando a Deus, bendito, aponta para ajoelhar-se e bendizer a Deus e louvar em adoração. Significativo uso da expressão minha rocha, transmite a ideia da experiência pessoal e um relacionamento. Rocha é uma figura bastante utilizada para expressar segurança, firmeza, proteção, refúgio que encontramos em Deus, a adoração e o relacionamento, tá? Então é importante aqui, ó, não apenas cantar, clamar na hora do perigo, mas relacionamento. Irmãos, é desse relacionamento que eu queria falar um pouco nesta manhã, que não é só clamar, não é só pedir, não é só implorar, tá? É um relacionamento com o nosso Pai Celestial. Eu quero que você abra agora a sua Bíblia num texto que você já deve estar, já sabe de cor e salteado, mas a palavra de Deus, cada dia ela renova o nosso entendimento. Abre aí no livro de Mateus, capítulo 7, veja só o que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7 e o versículo 11. Poderia lermos a partir do versículo 9 para ficar mais claro. Nós estamos aí na nossa última lição, estamos tranquilos. Semana que vem o Jerry ou eu, qualquer um de nós, vamos já iniciar a nova lição. Capítulo 7, verso 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? Ou, lhe pedindo peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Agora eu queria que você grifasse na sua Bíblia, sublinhasse, pintasse, passasse um marca-texto, seja lá o que for. Mas faz aí um sinal nessa parte aí, ó. Quanto mais o vosso Pai. Só essa parte. Pega uma canetinha
e pinta aí, grifa, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens ao que lhes pedirem. Então, amados, é importante que a gente mantenha esse relacionamento com Deus, que a partir do momento que eu vou me relacionando com o Senhor, que eu vou conhecendo a sua palavra, que eu vou conhecendo a sua vontade, vontade essa que está exarada na sua palavra, a partir do momento que eu vou aprendendo aquilo que Deus quer que eu faça, aquilo que Deus quer que eu não faça, eu começo a conhecer o que Deus gosta e começo a conhecer o que Deus não gosta. Então é importante, quando você lê o livro de Mateus, principalmente no seu início ali do capítulo 1 até o capítulo 7, muita da vontade de Deus está exarada nessa parte da Bíblia, do capítulo 1 até o capítulo 7 de Mateus. Que até queria fazer um desafio com você, de você pegar a sua Bíblia do livro do capítulo 1 ao capítulo 7 de Mateus e você conhecer muito da vontade de Deus dentro desse pequeno intervalo desse texto. E nós vamos notar que muitas coisas que Deus pede para mim não fazer, muitas coisas que Deus pede para mim fazer, muitas coisas que Deus pede para mim deixar de fazer, muitas coisas que Deus pede para mim fazer. Por exemplo, aqui no capítulo 5, tá? No capítulo 5, se você quiser ler comigo, ele começa a felicitar aquelas pessoas que são pacíficas, ele começa a chamar de feliz os limpos de coração, ele começa a chamar de feliz os que sofrem perseguição por causa da justiça. Ele fala, olha, se alegrem porque grande é o vosso galardão, porque foi assim a perseguição dos profetas. Ele fala, gente, vamos ser sal, pessoal, vamos ser luz, não dá para pegar a luz e colocar debaixo do alqueire, a luz tem que ficar no velador. E aí ele fala que ele não veio destruir a lei, mas ele veio cumprir a lei. E aí ele fala que a nossa justiça tem que ser melhor do que a dos fariseus e dos escribas. Ele fala que a oferta, antes de a gente oferecer a Deus, nós temos que se consertar com o nosso irmão antes de oferecer a nossa oferta no altar. O versículo 23, se você trazer a sua oferta e você lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta, volta, reconcilia com ele primeiro, depois vem e apresenta a tua oferta, tá? Ele continua falando, olha, eu quero que os seus olhos sejam bons, se o teu olho se escandalizar, é melhor que você arranque do que você ter os dois olhos e ser reprovado. Se a tua mão te escandalizar, é melhor que você não tivesse essa mão para se escandalizar, para que essa mão não te traga condenação. Aí ele vem falar sobre o divórcio, sobre o sim, sim, não, não. Aí ele começa a falar para a gente não resistir, ele começa a falar para a gente oferecer a segunda face, para quem quiser pleitear contigo, tirar-lhe a vestimenta, larga-lhe também a capa. Quem te pedir, não te desvie. E ainda ele fala, amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Ele diz ainda, porém eu vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Olha o versículo 45, para que sejais filho do vosso Pai que estás nos céus, porque faz com que o sol se levante sobre os maus e sobre os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Verso 46, porque se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos o mesmo? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E ele começa nos ensinando a sua vontade, exarada na sua palavra. No capítulo 6 ele vai falar que as nossas ofertas não é para ninguém ver, as nossas orações não é para mostrar para ninguém. Tá? Tem aquele irmão
que às vezes ele quer mostrar a espiritualidade dele, vamos dizer, num ajuntamento de oração, e ele começa a orar com eloquência, oh meu Pai, né? Com aquela eloquência, querendo demonstrar para o irmão que está do lado que ele tem um relacionamento com Deus. Irmãos, não precisa fazer isso. Seja você mesmo, ore do jeito que você é, às vezes até em silêncio, que nem Ana orou. Ana não saía nem palavra. Eli achou que ela estava embriagada porque não tinha nem palavras, tá? Mas ela orou ao Senhor. Então, não vamos demonstrar para o nosso irmão do nosso lado que nós temos espiritualidade, que nós temos relacionamento com Deus, só porque oramos com eloquência. Então, o capítulo 6 ali vai falar sobre essa oração, para a gente não ficar tocando trombeta, orando nas ruas, para ser glorificado pelos homens, tá? Até a oferta, quando vai dar, dê em secreto. Olha lá o versículo 5, quando orares, não seja como os hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Então, irmãos, a nossa glória não depende de homem algum. A nossa glória, o nosso reconhecimento vem em secreto, vem de Deus, vem da nossa intimidade com Deus. E aí ele ensina a verdadeira oração. Capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, fechando a porta, ora ao teu pai que está em oculto, o teu pai que vem, o que está oculto, te recompensará. Verso 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. É nessa parte que eu queria deixar claro para os irmãos que a oração não é. O que a oração não é? A oração não é convencer a Deus. Porque a pessoa fala, ai, pelo amor de Deus, Senhor, resolve essas coisas, né? Ele acha que ele vai tentar ganhar o Senhor no grito, né? Ele acha que ele vai conseguir resolver o problema convencendo a Deus. Irmãos, eu já disse que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E a sua vontade está exarada na sua palavra. Eu vou conhecer o que Deus quer de mim, eu vou conhecer aquilo que Deus quer que eu obedeça, aquilo que Deus quer que eu creia, e a partir desse momento que eu conhecendo o que Deus quer que eu conheça e o que eu obedeça, eu vou receber de Deus a resposta na hora certa. Deus não vai atrasar, Deus não vai adiantar, mas Ele vai chegar na hora certa. Então, a oração então não é isso. A gente vê muitas vezes pessoas orando, parece que Deus não quer resolver o problema dela. Aquelas pessoas estão insistindo, tentando convencer a Deus de alguma coisa. Irmãos, não precisa fazer isso, tentar convencer Deus de alguma coisa. O que Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Olha que nós acabamos de ler, quanto mais o vosso Pai Celestial, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens aos que los pedirem. E aqui a palavra diz, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Outra coisa, o que a oração não é? A oração, irmãos, também não tentar convencer a Deus de que eu sou merecedor. Nós não somos merecedores, não é por mérito que nós seremos ouvidos, mas é por causa da paternidade do Pai, por causa da bondade do Pai, por causa da misericórdia do Senhor, que nós seremos atendidos, segundo a sua palavra. Tá? Deus, você pode dizer, Deus, veja o que eu já fiz, olha, eu jejuei, olha, eu fiz isso, olha, eu orei 2 horas, Senhor, então, por favor, agora que eu já fiz isso, faz alguma coisa. Então, irmãos, não é por mérito, a oração não é mérito seu, não é porque nós oramos 2 horas, ou oramos 3 horas, que a gente faz jus ao recebimento da resposta da oração. A resposta da oração vai do conhecimento que eu tenho de Deus, do conhecimento que eu tenho da sua vontade, do conhecimento que eu tenho da sua palavra,
E a palavra diz que eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor. A palavra diz que eu sou filho, eu não sou bastardo, eu sou filho, eu sou herdeiro com Cristo. Tá? Então, todas as coisas pelo Calvário, pelo sangue de Jesus, já está disponível a mim, já está disponível a cada um de nós. Peço que você abra em um texto no livro de Hebreus. Vamos juntos aí. Irmãos, me perdoe se eu estou estou emendando nas palavras aí, não estou deixando nem vocês respirarem, mas espero que essa palavra chegue ao vosso coração, esse conhecimento de Deus sobre a oração. Davi, ele conhecia esse Deus. Davi, ele tinha esse conhecimento de que Deus era presente com ele na batalha. Hebreus capítulo 10, o versículo 21. Vamos juntos ali. A paz do Senhor, pastor Henrique, irmã Delúzia, toda a família. A paz do Senhor, Paulo Ferrarese. A paz do Senhor, irmã Tânia. Deixa eu ver mais aqui. A paz do Senhor. Isso, os irmãos aí. Deus os abençoe. Hebreus 10, 21. A partir do versículo 19. Que quando Jesus, irmãos, derrama o seu precioso sangue na cruz do Calvário, quando ele cumpre essa vontade soberana de Deus, que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele inaugurou para nós um caminho que até então estava fechado, só tinha acesso a esse caminho o sumo sacerdote, e ele poderia entrar nesse lugar uma vez por ano, não sem sangue. Então, uma vez por ano o sacerdote entrava ali no Santo dos Santos para oferecer por ele, para oferecer pelo povo. E ele entrava amarrado com uma corda, com alguns sininhos. Conforme ele se movimentava lá dentro, o pessoal sabia que ele estava vivo. E a Bíblia diz que esse caminho era muito restrito. Era só alguns sacerdotes escolhidos da tribo de Levi, da linhagem de Arão, que poderia ter acesso a esse santo lugar. Mas a Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 19: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então veja aqui, o sangue de Jesus nos habilitou a entrarmos nesse santuário. O sangue de Jesus nos habilitou para entrarmos diante de Deus inculpáveis, sem culpa, porque nós já fomos lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, recebemos o novo nascimento, recebemos o Espírito Santo, recebemos nova vida, estamos debaixo da nova aliança, estamos debaixo do sacrifício de Jesus, de forma que eu posso dizer: Abba, Pai, Paizinho querido, meu papai querido, Abba, Pai. E aí a Bíblia diz: pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. E quero fazer um parênteses aqui, coloca um papelzinho onde nós estamos lendo, dá um pulinho agora em Romanos capítulo 8, versículo 34, rapidamente, veja só da onde vem a resposta da oração nossa, que não é mérito, não é porque você jejuou, não é porque você orou, não é porque você fez por merecer que você vai ser ouvido, mas o nosso mérito é plenamente no Calvário. O mérito nosso, a nossa justificação, a nossa redenção, a nossa glorificação, a nossa santificação
vem pelo sangue de Jesus. E aí a Bíblia diz lá em Apocalipse: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, que possam entrar pelas cidades, pelas portas, e tenham direito à árvore da vida, irmãos. Veja, o sangue de Jesus, ele lava as nossas vestiduras, ele nos dá direito à árvore da vida, ele nos dá direito à entrada naquele lugar, não pelo seu mérito, não pelo nosso mérito, mas pelo sangue de Jesus. E olha aí Romanos 8:34, amém? Os irmãos acharam? Irmãos, dá um amém aí, eu quero ver se os irmãos estão todos sintonizados, se eu estou se fazendo claro nas minhas explanações. Dê um amém aí em nome de Jesus. Romanos 8:34. Amém, Daniela. Obrigado. Obrigado pelo seu feedback. Estamos juntos. A palavra, ela está na nossa mente, a palavra está no nosso coração. E estamos cheios da palavra, cheios do conhecimento de Deus. E esse pouquinho que nós temos recebido de Deus, nós transmitimos para os amados irmãos, e espero que você seja edificado por essa palavra, que essa palavra abra o seu entendimento, abra o seu conhecimento daquilo que você é diante de Deus, do privilégio, do direito que você tem diante de Deus como filho, porque como somos filhos, às vezes não merecemos, mas o Pai nos dá amorosamente. Veja que esse texto que nós vamos ler deixa muito claro que nós não merecíamos, mas gratuitamente Deus nos deu o seu melhor. Deus nos deu o seu Filho Jesus. Deus amou o mundo de uma maneira sobrenatural, e Ele, amando o mundo dessa maneira sobrenatural, Ele demonstra este amor entregando o seu Filho, entregando Jesus, entregando o Jesus de Nazaré, entregando o Filho do Homem, entregando o Messias que Isaías falou, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, entregando aquele que foi moído pelas nossas iniquidades, entregando aquele que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Leia Romanos 8:34, diz assim: quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e intercede por nós. Agora, coloca um papelzinho nesse texto que você acabou de ler e volta os seus olhos para Hebreus 10:21. Hebreus 10:21. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Leia comigo aí mais uma vez. Tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Que casa de Deus é essa, irmãos? É o nosso templo na João Gerim? Não. É o nosso templo na Nova Jerusalém. Esse sacerdote está sentado lá à destra de Deus. Na João Gerim a gente se reúne para falar a sua palavra, para falar do seu amor, para se unir em amor, em fraternidade com os irmãos, em contribuir, em ofertar, dizimar. Ali é nosso cantinho. Mas na casa de Deus, a Nova Jerusalém, tem alguém sentado lá à direita de Deus, Jesus.
Ele está à direita de Deus e Ele está intercedendo por cada um de nós. E cada momento que nós estamos orando, há quem diga que nós estamos trazendo o céu para a terra. A cada momento que nós estamos orando, nós estamos: Pai, venha o teu reino. Pai, venha a tua vontade. Pai, venha a tua glória. Pai, dá o nosso pão de cada dia. Pai, não nos deixa cair em tentação. Nós vamos trazendo, irmãos, o reino para a terra. Nós vamos trazendo o céu para a terra. Nós vamos trazendo a vontade de Deus para a terra através da oração. E Jesus está ali assentado à direita de Deus e Ele está intercedendo por cada um de nós. Então nós temos acesso livre ao trono da graça. Esse privilégio, como eu já disse para os irmãos, era dos sacerdotes, era dos levitas, de estar ali ministrando no santuário, mas esse privilégio passou para cada um de nós. Hoje nós podemos ser ministrados, nós podemos receber misericórdia, nós podemos receber graça no momento oportuno, tá? E aí o versículo 22 do livro de Hebreus, capítulo 10, diz assim, para quem está acompanhando comigo: cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então a sua consciência, a nossa consciência já está lavada pelo sangue de Jesus. Nós já estamos liberados, nós já estamos libertos pelo sangue do Calvário e nós nos aproximamos diante desse trono da graça para nós recebermos socorro no momento certo, para nós recebermos socorro de Deus no momento oportuno, no momento que nós mais precisamos. Então, amados, qual é o segredo que nós temos para receber de Deus a resposta das nossas orações? Abra aí no livro de Hebreus, capítulo 5, capítulo 4, versículo 16, que diz assim, olha lá, podemos ler até a partir do versículo 14, reforçando aquela ideia de Romanos 8:34, que Jesus está à direita de Deus e Ele intercede por nós, Ele está ali, Ele ressuscitou, Ele está vivo hoje, Ele está vivo agora, nesse momento Ele está intercedendo pela sua igreja, nesse momento Ele está protegendo o seu povo, nesse momento Ele está protegendo os teus filhos. Eu quero ler a partir de Romanos 4, versículo 14. Os irmãos acharam? Amém? Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém, como nós, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então veja, irmãos, que Jesus ele está sempre ali diante de Deus para interceder pela sua igreja, interceder pelas nossas fraquezas. Veja aí, porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Lembra que eu disse que nós não somos merecedores, não é por nosso mérito, não é por a gente tentar convencer a Deus de que nós somos bons, mas é por causa do sangue de Jesus. Nós podemos chegar com confiança ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia, achar graça, a fim de sermos ajudados no momento certo, no momento oportuno, no socorro certo. Lembra que o salmista Davi disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E aí ele já responde: o meu socorro vem do Senhor,
que fez os céus e a terra, ele não deixará vacilar o teu pé. O Senhor te guardará, o Senhor guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém, amados? Aleluias. Falando sobre a oração, então veja que é muito importante a gente receber graça, a gente receber a resposta das nossas orações, mas é importante que a gente saiba que não é tentar convencer a Deus. Não estamos aqui para convencer a Deus, tá? Não é tentar convencer as pessoas também que nós temos um relacionamento com Deus. A chave para o sucesso é: Deus está no controle quando a palavra está nos controlando. Eu vou repetir: Deus está no controle quando a palavra está nos controlando. Então, é importante que eu venha saber isso, que a palavra deve controlar a minha vida. E a palavra controlando a minha vida, a palavra controlando os meus sentimentos, a partir daí, você vai fechar a sua porta, você vai falar com Deus, não sei se 5, se 10, se 15, se meia hora, se 1 hora, o que você quiser, apesar que a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Mas como que eu vou orar sem cessar? Você tem que trabalhar, você tem que fazer as suas coisas, mas você está sempre ligado em tudo que você vai fazer. A Bíblia falou para a gente fazer em nome de Jesus. Tudo que você vai fazer uma viagem, vai fazer algo, vai para o médico, volta do médico, vai para a igreja, vai para o mercado, faça em nome de Jesus. Vai orar pelos enfermos, ore em nome de Jesus. Tudo faça em nome de Jesus. A gente faz a nossa vida de acordo com as coisas de Deus, tá? Então é muito importante que a gente tenha esse conhecimento de Deus. É muito importante que eu tenha esse conhecimento referente à palavra de Deus. A Bíblia diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Lá em João 16:24, a Bíblia diz, até agora nada me pediste, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, amados irmãos, Deus, Ele tem prazer em responder às nossas orações. Deus, Ele quer responder às nossas orações. Deus, Ele tem prazer em responder às nossas orações. Então, peça como filho, peça como aquele que não é merecedor, mas não é por seu mérito, mas é pelo mérito de Jesus, é pelo Calvário, é pelo trono, é pelo sumo sacerdote, pelo grande sumo sacerdote, que nós podemos chegar com confiança. Pai, eu quero te pedir essa cura, mas eu vou pedir não fundamentado nas minhas obras, nem fundamentado no meu merecimento, mas eu vou te pedir, Pai, fundamentado no nome de Jesus, fundamentado no nome de Jesus, nos méritos de Jesus, que todas as nossas coisas sejam feitas em nome de Jesus. Isso é mandamento. Isso é mandamento do Senhor Jesus, tá? E nós lemos em João que esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E a vontade de Deus eu vou conhecer quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu conheço o que Deus quer na sua palavra, o que Deus quer de mim, tá? O que Deus quer que eu faça. Muitas das vezes a gente se torna até cansativo, mas Deus pede muitas das vezes para a gente amar as pessoas, não condenar as pessoas, não julgar as pessoas. E às vezes é nesse mandamento que nós tropeçamos, com aquela ânsia de ser santo, 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 aquela ânsia de ser merecedor e se auto-justificar. A gente atropela os mandamentos do Senhor, que é simples. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros.
E ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelo seu próximo. E para finalizar, irmãos, nesta manhã, abra sua Bíblia no livro de Romanos, e eu vou finalizar aqui. Abre aí. Romanos capítulo 5 e o versículo 5 diz assim: E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Cristo morreu pelos ímpios. Cristo não morreu pelos justos. Cristo morreu pelos ímpios. Cristo não morreu pelo justo. Cristo morreu pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Olhe o versículo 8, irmãos, e isso fique muito bem claro no nosso conhecimento. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda merecedores, sendo nós ainda dignos, sendo nós ainda santos, sendo nós ainda pecadores, de forma que não sobrou mérito, não sobrou lugar para mérito, não sobrou lugar para autojustificação, mas sobrou lugar totalmente pela graça, pela bondade. Por isso que a Bíblia diz: vamos chegar com confiança ao trono da graça, porque nós seremos ajudados, nós seremos ouvidos. Não vamos tentar convencer a Deus de que somos dignos, não vamos tentar convencer a Deus que nós somos merecedores, mas é bondade dele, é graça dele, é favor imerecido dele, é totalmente graça dele. Paulo, ele orou lá no livro de 2 Coríntios, para que Deus retirasse dele o espinho da sua carne. A Bíblia diz que ele orou 3 vezes para que Deus repreendesse aquele mensageiro que esbofeteava Paulo, mas a Bíblia diz que Deus não retirou ele não foi respondido naquelas orações que ele orou 3 vezes, mas Deus deu uma resposta para ele: Paulo, a minha graça te basta, o meu favor te basta, Paulo, você é meu filho, e eu sei o que o filho precisa, eu sei o que o filho necessita, eu não sou um pai que não sabe, descompromissado, que não sabe o que um filho precisa. Eu sei que o filho precisa de pão, eu sei que o filho precisa de vestido, eu sei que o filho precisa de saúde, e é isso que eu vou dar para o meu filho. Eu vou dar pão, eu vou dar saúde, eu vou dar vestido. Mas ele fala: gente, busquem em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e estas coisas que vocês precisam serão acrescentadas. Não andeis ansiosos. Olhe para os lírios do campo, olhe para as aves que não semeiam, não têm celeiro, mas o vosso Pai, contudo, cuida de cada uma delas. Não terá cuidado de vós, homens de pequena fé. Então, que nesta manhã o Espírito Santo possa falar ao seu coração, que o Espírito Santo possa abençoar a sua vida, tá? E nós temos inúmeros testemunhos para dizer daquilo que Deus tem feito, tá? Num momento como esse, irmãos, que nós estamos vivendo uma pandemia, que a falta de tudo, a falta de emprego, a falta de saúde, a falta de provisão, Deus, ele chega para prover para você. Você faz a sua parte, você usa a sua fé, você dá a sua oferta, dá o seu dízimo, não barganhando com Deus, mas dá por gratidão, por voluntariedade. Senhor, está aqui o meu dízimo, está aqui a minha oferta, não porque eu quero fazer uma barganha, eu dou para me receber, não. Deus, ele sabe a sua intenção e, consequentemente, ele te abençoa. Eu louvo a Deus que, por mais que esteja essa pandemia, mas Deus
preparou para mim, que o meu barracão está alugado, estamos recebendo, mesmo que seja parte do aluguel, mas estamos recebendo, Deus tem cuidado de nós. Então, se eu for contar os livramentos que Deus tem feito, meu filho que algum tempo atrás, alguns meses, acho que o ano passado, caiu com bicicleta, se acidentou, mas Deus livrou a vida dele, Deus deu o livramento, porque Ele é um pai que guarda, Ele é um pai que livra. Tá? Então, não é porque você é digno, não é porque você é merecedor, amados, fique bem claro isso, mas é por causa do seu amor, é por causa da sua bondade. Nesta manhã, eu quero louvar a Deus por esta escola dominical, que Deus os abençoe em nome de Jesus, que Deus abençoe a sua vida e que possamos ter cada dia esse entendimento da palavra de Deus. Estarei orando por você agora, peço que você feche o seu olho e nós estaremos intercedendo pela sua vida, e eu tenho certeza que o nosso Pai Celestial, Ele vai dar bens aos seus filhos. O Pai Celestial não vai te dar uma pedra, o Pai Celestial não vai te dar uma cobra, Ele vai te dar peixe, Ele vai te dar um ovo, Ele vai te dar pão. Feche os seus olhos e ore comigo neste momento. Maravilhoso Deus e amantíssimo Pai, em nome de Jesus, eu quero finalizar, Senhor, esta última lição, falando sobre a oração, falando sobre a resposta da oração, da intervenção divina nas nossas vidas. Pai querido, Tu sabes da necessidade deste filho, desta filha, que está, Senhor, comigo agora, orando, que está comigo agora, precisando, Pai, desta intervenção divina do Senhor. E no nome de Jesus, Pai, confirmando esta palavra, que os Teus filhos sejam curados, que os Teus filhos sejam libertos, que este problema financeiro se acabe, que o branco venha, Senhor, esta semana propor proposta de acertar essa dívida, Pai, que está pendente. Pai, Tu sabes que o Teu filho, a Tua filha, tem essa preocupação, Pai, com essa dívida, e dia e noite ele acorda, ele levanta pensando nessa dívida, e esta semana, Pai, eu profetizo que o banco vai lhe procurar e vai lhe oferecer uma proposta de acordo bem vantajosa, e o Teu filho vai louvar o Teu nome. Pai, eu profetizo na vida deste Teu filho, desta Tua filha que está enferma, Pai, que seja curada, que seja livre desta dor, que seja livre deste mal, Pai. Em nome de Jesus, o problema no casamento, está repreendido todo espírito de contenda, está repreendido toda briga, todo desentendimento, que o Espírito da paz, Senhor, repouse sobre este casal, que haja paz, Senhor, nesta casa. Eu repreendo todo espírito de contenda, todo desentendimento, toda depressão, todo espírito de ansiedade, eu repreendo em nome de Jesus. Que haja alegria, Pai, que haja a Tua presença sobre a vida desses Teus filhos. Em nome de Jesus, recebe do Senhor a vitória, recebe do Teu Pai a cura, recebe do Teu Pai a alegria nesta manhã. Aleluia, oh aleluia. Meus amados, nós estamos caminhando para o final, finalizamos esta lição em nome de Jesus. Eu tenho certeza que semana que vem nós estaremos já, o GR estará já com uma nova lição e nós estaremos iniciando aí novos assuntos na presença de Deus, e eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida, vai ser bênção na vida da tua família, e que nesta manhã o Espírito Santo de Deus possa ter falado ao seu coração. E nós vamos terminar aqui com o nosso louvor, em nome de Jesus. Senhor, atende a minha oração.
Obrigado pela paciência dos amados que estiveram conosco aí. Deus abençoe a irmã Eliane Ferrarese, a irmã Célia Cristina. Deus abençoe a irmã Tânia, a irmã Flávia. Dá-me alegria diante de ti. Pastor Jamiro, a presbítero Gerry, irmão Lucas, o Henrique, pastor Henrique, a irmã Edilúzia, Paulinho Ferrarese, irmão Edmar, irmã Késia. Deus os abençoe, meus amados, que vocês possam ser edificados por essa palavra, desses simples servos de Deus, mas que fique ao vosso coração essa palavra. Amém, queridos? Deus abençoe. Deus abençoe mesmo. Gerry, continue firme, filho. Eu sei que trazer a palavra é uma responsabilidade. O nosso coração, ele treme muitas vezes, mas faça com amor, Gerry. Deus é contigo. Aleluia. 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 Vamos cantar aquele corinho, cobre-me em nome de Jesus. Vamos estar cantando esse corinho. Quero que você cante comigo esse corinho em nome de Jesus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as asas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem, com Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Meus amados, amém, Jesus. Uma boa semana para vocês, uma segunda-feira abençoada, uma terça-feira abençoada, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado, um domingo. Que você seja
ricamente abençoado na sua vida de oração, na sua vida de relacionamento com Deus, na sua vida de comunhão com Deus. Deus te abençoe, meu querido. Um almoço também feliz com a sua família, debaixo do amor de Deus. Que o amor de Deus esteja sobre vocês. Deus abençoe Daniela. Deus abençoe Mãe Edmar. Alguém, irmãos, que participou aí, eu não falei seu nome, dá um amém aí para mim te ver, tá? Que Deus te abençoe grandemente você. Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. A irmã Cleonice, manda a paz do Senhor para todos os amados irmãos também, tá? Irmã Cleo, que está aqui sempre do meu lado. Tô de pijama. Né? Está aqui sempre junto conosco aqui. Um abraço apertado para todos os amados. Estamos juntos. Deus abençoe o pastor Jadiro, nosso amado pastor. Que Deus abençoe ele, a sua esposa, a pastora Alva, lhe dê muita saúde, muita força, né? No nome de Jesus. Deus abençoe a irmã Célia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu mando sim, Daniela. Daniela tá mandando beijo para Cleo. Eu tô mandando 1000. Ela tá mandando outros, tá bom, queridos? Deus abençoe e fica na paz do Senhor. Deles. Deus abençoe a irmã Tânia, toda a sua família, tá, irmã? Vai ser uma Irmã Angélica, toda a sua família. Deus abençoe, amados.